vivo pelo Facebook e pelo Instagram da Rádio Excelsior da Bahia, com a sua contribuição também através desses canais. Vamos fazer um balanço sobre a saúde no estado da Bahia no ano de 2018 e também saber quais são as perspectivas para o ano de 2019. Nosso convidado é o secretário de Saúde do Estado, Dr. Fábio Vilas Boas, médico cardiologista à frente dessa pasta. Muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para esse momento tão especial aqui do Saúde no Ar. Bom dia a todos os ouvintes, é uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês. Que bom, Ezequiel também sempre está com a gente, abre o quadro Saúde e Cidadania, sempre com o editorial do programa, e inicia também com a primeira pergunta ao secretário Fábio Vilas Boas. Em maio, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicou um estudo sobre a eficiência dos sistemas de saúde do mundo. Esse relatório trouxe à luz o quanto o nosso sistema de saúde precisa melhorar e o quão grandes são os desafios para torná-los mais eficiente e mais humano. O Brasil encontra na classificação 125ª no mundo com relação à mortalidade, morbidade, fatores de risco, cobertura de serviços de saúde e sistemas de saúde, uma vergonha para a nona economia do mundo. Os gastos públicos com saúde no Brasil equivaleram a 3,8% do produto interno bruto, bem abaixo dos países desenvolvidos que aplicam, em média, 6,5% do PIB em saúde, um subfinanciamento. Em maio deste ano, a UOL publicou uma pesquisa com cruzamento de dados com algumas instituições de análise de desenvolvimento. Os principais problemas da saúde no Brasil são eles: faltam médicos e são concentrados em centros urbanos, longa espera para marcar consulta, faltam leitos, qualidade no atendimento de emergência, subfinanciamento do setor de saúde, melhorar a qualidade do atendimento dos médicos, mensalidades nos planos de saúde em alta, cobertura de convênio, reembolso mínimo de coberturas, discriminação no atendimento. São grandes os desafios da saúde. Humanizar é preciso, ser humano é imprescindível. Na Bahia, mesmo com os investimentos dos últimos governos, como construção de hospitais, policlínicas, aumento de procedimentos, ainda não estamos no nível de excelência que o ser humano precisa para evoluir e ressignificar suas dores. A prevenção é uma forte aliada para uma saúde plena e um estilo de vida saudável. Países que decidiram aplicar esses valores na engenharia social melhoraram seus indicadores humanos e de gestão de saúde. Em tempos de informações disponíveis e cruzamento de dados, percebemos que as dores são comuns e as soluções devem ocorrer em ecossistemas confiáveis e em rede. Bom dia, secretário. Sei que é um grande desafio estar numa pasta tão complexa como a saúde, mas recentemente eu também ouvi na cobertura do governador Rui Costa na revista Mãe Terra, e ele colocou com muita propriedade as coisas que foram colocadas e evidenciadas na sua pasta. Eu queria de antemão primeiro falar sobre, ao longo desses 4 anos, o que realmente nós avançamos na saúde e o que nós precisamos ainda avançar para realmente a gente ter uma saúde de eficiência e de qualidade para todos. Bom dia, Ezequiel. Esse seu preâmbulo aqui, ele é recheado de verdades. Em nenhum momento ninguém no Brasil jamais afirmou, nem ousou afirmar que o sistema de saúde do Brasil é perfeito ou está próximo da perfeição. Nós temos um sistema de saúde novo. Esse sistema tem 30 anos apenas. É preciso se lembrar que antes do SUS, que foi criado na Constituição de 88, não havia acesso ao sistema de saúde. As pessoas não tinham como serem tratadas, ou tinha o INAMPS, pagava, descontava do salário, ou você ia para um hospital filantrópico e era tratado como um indigente, ou tinha seu plano de saúde privado. Em 88, a Constituição incluiu toda a população brasileira dentro de um sistema de saúde e esqueceu de colocar nesse sistema o dinheiro suficiente para poder sustentar. Ao longo de 30 anos, foi se observando um progressivo desfinanciamento por parte da União. O governo federal começou cada vez mais a colocar menos dinheiro
e jogar progressivamente um número maior de obrigações para os municípios. O resultado disso é que hoje os municípios estão sufocados financeiramente, alguns deles chegando a gastar 30% de todo o seu orçamento apenas com saúde. Os estados também pressionados por manter parte do atendimento desses municípios, e a União reduzindo progressivamente. Quando a gente diz que um país rico investe 6% do seu PIB na saúde e o Brasil investe 3,8%, não é só 6% do PIB de um país rico. O PIB de um país rico, ele é muito maior do que o PIB do Brasil. A Bahia tem o mesmo tamanho geográfico da França, e a Bahia tem um PIB centenas de vezes menor do que o da França. Se nós formos analisar dentro do Brasil apenas, e pegar um estado como Rio de Janeiro, que tem o mesmo número de habitantes, 16 milhões, e uma área geográfica 6 vezes menor do que a da Bahia, o Rio de Janeiro tem um PIB que é o dobro da Bahia. O PIB per capita deles é, portanto, o dobro da Bahia. Lá é 90 bi o PIB, o nosso aqui é 45. Consequentemente, nós temos a metade do recurso destinado à saúde por habitante. A Bahia é o 24º estado da federação em arrecadação. A despeito de ser a quarta maior economia, é o 24º em arrecadação per capita. Então, isso quer dizer que nós somos um estado pobre de um país pobre. Os desafios passam, primeiro, por conseguir garantir a sustentabilidade de um sistema de saúde que garanta acesso universal, que garanta a todos os 200 milhões de habitantes do Brasil algum acesso à saúde, primeiro. Depois, um acesso à saúde que seja eficiente e que tenha qualidade. Cada uma dessas etapas precisa de um planejamento. Quando a gente fala que tem que ser universal, significa que todos têm que ter acesso, em todos os locais. Quando a gente fala que a gente quer que ele seja eficiente, a gente quer que ele tenha complementaridade, que tenha capacidade de resolver o problema do paciente. Não adianta você atender, você ter uma cobertura de médicos em postos de saúde de 100%, ter postos de saúde em todas as esquinas, mas o médico não consegue pedir um exame um pouco mais sofisticado, não consegue pedir uma segunda opinião de um especialista, consequentemente ele fica tolhido na sua capacidade de diagnóstico e tratamento. E terceiro, fazer com que a pessoa se sinta acolhida e se sinta bem cuidada, que é a questão da qualidade. São degraus de atingimento de metas que o sistema público de saúde brasileiro vem perseguindo. Eu considero hoje o sistema brasileiro um sistema excepcional. Os indicadores de saúde ainda não são próximos do ideal, mas se nós olharmos, ao invés de olharmos para cima, olharmos para baixo e ver o que é que está abaixo do Brasil, a gente está falando da África inteira, do sul da Ásia inteiro. Mais de metade do mundo não tem sistema público de saúde. São bilhões de pessoas que não têm acesso, que estão naquele estágio do Brasil de antes de 88, em que as pessoas não tinham dinheiro, não tinham um sistema de saúde. Bom, colocando essa questão de investimento, o secretário traz essa questão que é real, que é pertinente em todos os setores, a saúde não foge disso, mas eu quero trazer aqui alguns dados, até para a gente confrontar e só também colocar a sua fala enquanto gestor.
dados colocados pelo Conselho Federal de Medicina com relação aos investimentos em saúde aqui no estado. De acordo com o Conselho Federal de Medicina e também o CREMEB, aqui na Bahia, o investimento em saúde na Bahia seria o terceiro pior do país, um lugar também ocupado pela capital Salvador. E ainda, de acordo também com essas instituições, a Bahia investe na saúde apenas obrigatório por lei. Ou seja, diante desses desafios ainda da questão orçamentária, de cortes e congelamento de verbas, e considerando também, secretário, que houve uma ampliação da rede de oferta de serviços com novos hospitais e policlínicas, como que a gente pode pensar em perspectivas de dar conta desse cenário de investimento para o estado da Bahia com esses recursos tão parcos como o senhor colocou? Olha, primeiro que essa análise do Conselho Federal de Medicina é uma análise primária, absolutamente elementar, que não leva em consideração nenhuma outra variável que categorize e insira dentro da perspectiva real da situação econômica dos estados. O que eles fizeram de forma elementar e simples? Duvido até que tivesse alguém qualificado cientificamente por detrás disso. Eles pegaram o recurso aplicado na saúde e dividiram pelo número de habitantes e encontraram um valor per capita investido na saúde. Ora, se eu estou lhe dizendo e afirmando que nós somos a 24ª economia do estado do Brasil em termos de PIB per capita, nós somos a 4ª maior, mas nós somos a 24ª economia em PIB per capita. Significa que qualquer indicador de educação, de segurança, vai estar muito grande. Vai estar aí 24, 25, 26, 23, é óbvio. Então, essa é uma análise, eu não vou usar nenhum termo depreciativo, mas eu vou dizer que essa é uma análise elementar. Quanto ao CREMEB, eu lamento que o nosso Conselho Regional de Medicina tenha perdido o seu brilho e hoje se tornado um equipamento aparelhado com viés político, um órgão politizado. Quando nós vemos o Sindicato dos Médicos evoluindo para se tornar despolitizado, nós vemos lamentavelmente o CREMEB descendo ladeira abaixo e se tornando um órgão aparelhado por interesses políticos ligados a pessoas que não estão preocupadas com o sistema de saúde, mas apenas em se promover pessoalmente. Isso eu quero refutar, essa afirmação sua, de que o estado da Bahia investe o mínimo. Nós investimos no ano passado, nesse ano que se encerra agora, 13,4% do orçamento da União, o mínimo é 12%. Mais do que o devido, então. Bem mais do que o devido. Porque quando eu lhe falo que eu estou investindo 1%, 1,5% a mais, eu estou falando de 600 milhões de reais a mais. E muito mais do que aumentar o investimento, nós estamos qualificando o investimento. Nós estamos fazendo com que o recurso que antes era gasto em atividades meio sejam redirecionados para as atividades fim. É inegável, só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem faz questão de não enxergar porque tem interesses políticos escusos por detrás. Então, nesse sentido, nós ampliamos o investimento em saúde na Bahia, ampliamos o custeio em saúde na Bahia, nós abrimos dezenas de unidades, ampliamos, reformamos. A população sente isso, os indicadores que nós obtemos de retorno da satisfação da nossa rede, do tempo médio de atendimento dos pacientes, todos melhoraram ao longo desses 4 anos. Só para citar um exemplo, o tempo médio de espera de um paciente na fila de regulação, que já chegou a 11,3 dias, hoje está em 3,5. As UPAs, já há UPAs em Salvador ficando vazias. Há UPAs em que os leitos estão passando a noite sem pacientes. Isso tudo é visível por quem está aberto a reconhecer o grande esforço que em 4 anos o governador Rui Costa fez, o governador que mais investiu na saúde, mas que alguns, que por não quererem dar o braço a torcer porque o governador é do PT,
se recusam a reconhecer. Eu só tenho realmente a lamentar. É muito triste ver esse pensamento mesquinho de alguns de não conseguirem reconhecer e abraçar e parabenizar, porque as pessoas não são movidas, eu não sou movido, o governador não é movido por reconhecimento. A gente não está aqui para poder ser reconhecido por ninguém. Nós estamos aqui para fazer o bem para o povo. Mas as pessoas pequenas deveriam enxergar que quando você está diante de alguém que está fazendo alguma coisa, essas pessoas têm que ser louvadas, têm que ser estimuladas, para que elas queiram fazer mais. É isso apenas. Até Eu vou porque aproveitar a resposta ao final, desculpa, Ezequiel, é o povo, né? Você fala, tudo que se faz, toda a gestão, todo investimento, todo planejamento, toda a equipe técnica que se capacita, toda a ampliação e qualificação dos sistemas, entre eles as estratégias de atenção básica, que é a porta de entrada, tudo que se faz tem como fim não a gestão, não o reconhecimento pessoal de cada gestor em particular, mas a saúde da população, que é para o que estamos aqui, o secretário também. Doutor Fábio, realmente eu estou observando a sua fala e concordo. Acho que o que está bom precisa ser elogiado e o que não está bom precisa de ser dito para melhorar. A imprensa, o papel da imprensa é exatamente esse. Aqui é o Saúde no Ar, ao longo desses 4 anos, nós estamos enfrentando muitos desafios, porque a gente sabe que existe um monte de interesses envolvidos, interesses corporativos, interesses financeiros, interesses em um monte de coisa. E o nosso maior interesse, como você falou, como o governador faz e o senhor no papel de gestor da saúde, é o bem comum. Tem que resolver a saúde pensando em todos e não apenas nos interesses econômicos. Eu acho que esse é o grande desafio que está posto agora, depois que as redes sociais escancararam os dados, escancararam os números, e a gente realmente precisa encontrar saídas para o bem comum. Para o bem comum e para a paz. Não tem outra saída, não existe outra saída se não pensar desse jeito. Então, realmente, eu acho que os setores que pensam apenas no setor financeiro, pensam apenas no corporativismo, tem que repensar porque a gente tem um exército de pessoas que ainda passa situações, como o senhor bem colocou, aqui no Brasil ainda realmente a gente tem muito o que fazer. Meu Deus, imagine a África, imagine esses outros países que não têm assistência. Então a humanidade precisa dar as mãos em uma grande cadeia de união, com responsabilidade, e fazer sim o melhor que tem que ser feito para todos. Então eu acho que eu parabenizo, eu enquanto editor executivo do Saúde no Ar, reconheço sim o que foi feito pelo governo do Estado nos últimos anos. Está aí colocado os hospitais, está aí colocado os procedimentos, está aqui Patrícia fica com o microfone aberto. Há situações sim ainda que precisam ser resolvidas, a regulação é uma delas que precisa ser resolvida. A questão da atenção básica nas cidades, até agora com a saída dos cubanos, secretário, é uma preocupação também. É outra preocupação. Acho que o governo do Estado acertou em descentralizar a saúde, porque eu vi o sofrimento dos pacientes quando eu estava trabalhando no Hospital de X Maltês. As pessoas, os carros chegando, eram filas enormes, pelo amor de Deus, era um sofrimento humano para essas pessoas. Então é preciso sim repensar isso e descentralizar cada vez mais para que essas pessoas sejam bem atendidas. Então, está de parabéns Vilas Boas, está de parabéns Rui Costa, e no que tange a isso. E tem desafios sim, e é preciso ser colocados os desafios para que a gente possa, aqui inclusive, com Saúde no Ar, com transparência, e dizer, olha, é preciso isso ser melhorado. Com relação, então, a esses desafios, entre eles já falamos alguns, a ampliação da atenção básica, que levando como consideração Salvador, a capital, ainda é muito baixa. Há uma preocupação também com relação, agora, toda essa movimentação em relação aos mais médicos, secretário. Então, as estratégias que o governo da Bahia, através da sua secretaria, tem feito para também estimular cada município, através da sua gestão plena, a também fazer acontecer a atenção básica na sua cidade. Como que é que vocês estão trabalhando em parceria também com os secretários de saúde de cada cidade? Nós temos um papel em relação à atenção básica de promover, estimular, fiscalizar, cobrar dos municípios que eles evoluam. O governador Rui Costa foi além desse papel. Ele decidiu apoiar municípios que não conseguiam evoluir, como por exemplo Salvador. Salvador tem um percentual de postos de saúde muito baixo. Nós estamos construindo
6 postos de saúde, 6 unidades básicas de saúde para 4 equipes de saúde da família, cada uma. Vamos inaugurar agora, nesse primeiro quadrimestre, as 6. Estamos construindo centros de atenção psicossocial, academias de saúde. E no interior do estado apoiamos a construção e equipagem de várias unidades básicas de saúde. Para os próximos 4 anos, o governador me pediu e me deu uma encomenda de tentar viabilizar um apoio maior exatamente para a atenção básica. Então, nesse sentido, irei agora, no final do mês de janeiro, aos Estados Unidos para uma reunião no Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento para fechar um empréstimo de 150 milhões de dólares de cada um dos organismos para que nós possamos investir na ampliação, qualificação da atenção básica na Bahia inteira, inclusive em Salvador. Outra preocupação também, saindo da atenção básica, é a questão também de manter, como o senhor falou no início, os serviços de exames na média e alta complexidade. O governo do estado também vem dando suporte, fazendo consórcios, ampliando também a área de diagnóstico, imagem. Foram investimentos e ações que tiveram retorno para o estado? Para o estado, não. Para o povo população da Bahia inteiro, sim, nós investimos fortemente. Foi mais de R$1 bilhão investidos de recursos próprios do estado da Bahia, tesouro, esforço orçamentário e financeiro violento que o governador determinou que fosse feito, com retirada de recursos de outras secretarias para que pudéssemos concluir esses 4 anos corrigindo um pouquinho mais a deficiência na saúde que é natural de um país e um estado pobre como o nosso. Nós inauguramos 8 policlínicas, vamos inaugurar agora esse ano mais 11, e para 2020 nós deveremos ter mais 5, totalizando 24 policlínicas. Tem hospitais novos que serão lançados, um hospital novo em Teixeira de Freitas, Costa das Baleias, diversas ampliações, duplicações de unidades hospitalares com implantação de serviços de cardiologia, cirurgia cardíaca, câncer, oncologia cirúrgica, quimioterapia em diversas unidades. Tudo isso para os próximos 4 anos. Isso tudo está no nosso programa de governo. Não são promessas que não serão executadas, porque cada uma das ações, cada uma delas está planificada, com projetos, com licitações em andamento, com ordens de serviço que serão dadas nas próximas semanas e meses. Secretário, no mesmo ponto que falamos de alta complexidade, de exames, diagnóstico, uso de nova tecnologia e informatização também no setor de saúde, né? Com o progresso cada vez maior dos prontuários eletrônicos, enfim. Ao mesmo tempo que isso avança nessa área de novas tecnologias, telemedicina, etc., tem o outro lado também de interesse da comunidade, que é, por exemplo, as PICs, as práticas integrativas, e que vem avançado, o SUS vem abraçando. Tivemos um congresso no ano passado no Rio de Janeiro, a perspectiva de um evento grande também nesse setor previsto para esse ano. Se essa também é uma perspectiva, se o Estado entende que é uma coisa importante, as práticas integrativas e complementares, e como tem feito efetivamente para incentivar essa ação. Nós reconhecemos o papel dessas práticas, elas auxiliam a se desmedicalizar uma série de problemas, né, que quando você vai a um médico, muitas vezes ele simplesmente prescreve um medicamento e transforma um transtorno que poderia ser resolvido de uma forma alternativa num problema medicalizado, e a pessoa às vezes se torna dependente daquele medicamento para sempre. Essas práticas integrativas, elas ajudam a se resolver vários problemas de uma forma alternativa, como eu disse, evitando o uso de medicamentos, fármacos, evitando algumas vezes a internação hospitalar. Importante reconhecer as limitações. É preciso se saber até onde se vai com isso. Alguns problemas vão precisar de remédio mesmo, alguns problemas vão precisar de internação. Isso sendo feito por profissionais
responsáveis, não vejo nenhum problema, acho que faz parte do tratamento mais amplo. E há previsão de nesses próximos 4 anos, de alguma forma, o governo do Estado está abraçando também essas práticas integrativas? Não, o governo do Estado, através do SUS, já reconhece, já existe recurso no planejamento orçamentário. Secretário, no próximo ano nós teremos, já estamos, né, em fase de mudança aí dentro do cenário político, né, no Brasil. O senhor tem alguma preocupação em relação aqui ao estado da Bahia, que não foi um estado expressivo, né, em relação às últimas votações ao atual presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o que isso pode impactar? Será um ano de expectativas, um ano que há alguma preocupação em relação a repasse de recursos? Como a Bahia se coloca nesse cenário? Não tenho nenhuma preocupação não, porque nós já viemos há 3 anos nessa balada sem um apoio mais expressivo do governo federal. Conseguimos chegar até aqui. A única diferença é que para poder conseguir sobreviver mais 4 anos sem um apoio adicional do governo federal, o cinto tem que continuar apertado, né? É bom que a gente fica magrinho. E vai apertar mais aonde esse cinto? A preocupação da gente? Tem que cortar custos? Quais serão os setores dentro do setor da saúde que podem sofrer mais, secretário? A gente não vai sofrer. A gente vai manter a corda curta, o cinto apertado, a mesma balada de compromisso orçamentário, compromisso financeiro, só vai gastar o que está no orçamento. As pessoas têm que entender que existe um fundo no poço. Você não pode simplesmente ir cavando em busca de água. Então minha equipe já está treinada, ela tem cotas, ela tem orçamento. Todo mundo lá sabe que não pode ultrapassar o que está programado para aquele mês. E aí a gente vai levando. Com isso nós conseguimos gerar muita economia redirecionando recursos. A abertura dessas unidades todas que nós fizemos, se não fosse o extraordinário esforço feito de gestão para se economizar onde poderia ser economizado e aplicar onde esse recurso fosse mais benéfico para a população, a gente teria causado uma dificuldade grande para a Secretaria da Fazenda. A iniciativa privada também tem ajudado a cavar, ajudar aí nesse poço, a exemplo do Hospital do Subúrbio, né, que tem uma parceria público-privada. Essa também é uma estratégia, ampliar esse tipo de convênio. Não é um convênio, é uma forma de gestão. Nós abrimos o Hospital Couto Maia esse ano também sob a forma de parceria público-privada. Nós não temos nenhuma PPP prevista para a saúde para esses anos. Nós estamos buscando financiamentos internacionais para poder construir novas unidades. Conseguimos um apoio de uma fundação internacional para bancar metade do custo desse hospital novo que nós vamos construir em Teixeira de Freitas. Isso é uma coisa muito positiva. E em relação aos outros investimentos, por enquanto eles serão com recursos do Tesouro. Se nós conseguirmos, junto ao governo federal e junto aos nossos deputados federais que nacionalmente estão na base de apoio do presidente Bolsonaro, recursos adicionais, eles serão muito bem-vindos. Eu acho que um presidente da República, ele não pode ficar preso, atado às posições políticas que estiveram associadas ao seu momento de campanha eleitoral. Depois que a pessoa assume o cargo, ele é o presidente de todos os brasileiros. Nesse sentido, não cabe nenhum tipo de perseguição ao povo baiano. Nem retaliação. A saúde, ela não tem cor partidária, não deve ter cor partidária. O bem comum, ele não pode ter cor partidária. E às vezes, infelizmente, Fábio, alguns gestores, não falo não aqui na Bahia, eu falo de modo geral, acabam, por conta dos seus interesses partidários, fazendo com que tenham cores. É preciso a gente repensar isso de uma forma realmente de ir para todos, né? E eu acho que quando, por exemplo, o governo do Estado apoia ações na Prefeitura de Salvador, isso é uma demonstração de que é o outro grupo político
que não estão realmente preocupados com o bem comum. E idem também do grupo partidário do DEM, quando tem ações importantes para que envolvam as situações que estão. Então eu acho que é um caminho, sim. Acho que a população também tem que fazer a parte dela, né? E quando eu falo população fazer a parte dela, eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu vejo pouco. Hoje os investimentos para prevenção, de modo geral, no país é muito pequeno. E eu tenho absoluta certeza, se você faz investimento de prevenção desde cedo, desde casado lá com a educação, na escola com a criança, desde cedo, tendo estratégias para isso, eu tenho certeza que a gente vai ter uma população menos adoecida. E com agora a revolução digital posta, onde a gente tem um monte de informações colocadas, seja elas fakes ou verdadeiras, e é preciso realmente nesse momento que as informações são colocadas, a gente realmente ter instituições sérias que coloque a evidencie e contextualize essas informações para que a gente possa oferecer de forma preventiva para a população, para que essa população não adoeça e venha prosperar. Eu acho que esse é o grande, no meu entendimento, eu acho que esse é o grande desafio para os próximos anos na Terra inteira. Usar o que tem de tecnologia favorável para o desenvolvimento humano. Quando eu falo humano, eu abro um leque enorme aí, e que a gente realmente possa fazer isso, você sabe? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da prevenção, no que tange a minimizar custos da pasta da saúde. A prevenção é a forma mais eficiente de você conseguir ganhos de escala em saúde, sobre todos os aspectos. Existem dois tipos de prevenção, a prevenção primária e a secundária. A primária é quando a pessoa não teve a doença e você está prevenindo. Então vamos pegar uma pessoa de 30 anos que está com sobrepeso e você sabe que aquela pessoa que está obesa, sedentária, ela tem uma chance maior de vir a desenvolver hipertensão arterial e diabetes. Você aí orienta aquela pessoa a reduzir o peso e ficar mais ativa fisicamente. No segmento de 10 anos, uma chance muito menor de ela desenvolver doenças. Quando você faz uma avaliação de saúde periódica para rastrear doenças, câncer, doenças crônico-degenerativas, e diagnostica precocemente esses problemas, você consegue evitar sequelas maiores. Então, uma mulher que teve um câncer diagnosticado quando estava pequenininha, ela vai tirar um quadrante da mama apenas e não a mama inteira, nem vai precisar de quimioterapia, nem radioterapia, e seguramente não vai morrer nem ficar mutilada. Então, isso é prevenção primária. Já na prevenção secundária, aquela pessoa que já é hipertensa, já é diabética, e você quer evitar as consequências daquela doença. Você quer evitar que ela não infarte, que ela não tenha um AVC, que não perca o rim, que não tenha que amputar a perna ou dedo do pé. E também tem a terciária, que é o indivíduo que já teve o problema e aí você quer evitar que ele tenha de novo. Cada uma dessas estratégias de prevenção, ela é eficiente, porque ela traz um melhor indicador de saúde, a pessoa não vai ter doença, e ela vai para o sistema representar um gasto infinitamente menor. Incluindo aí também nesse pacote de prevenção a questão dos programas e campanhas de imunização, que a comunidade também precisa aderir, né? A Bahia teve algumas situações, inclusive de pólio, algumas cidades com ameaça de retorno. Não. E o Brasil, pólio não, sarampo. E o Brasil está, inclusive, correndo o risco de perder o certificado de erradicação do sarampo. A gente precisa dar conta disso. Mas não vai ser por conta da Bahia. A Bahia... Espero que não, que a comunidade também atenda, até porque se fica prorrogando as campanhas, inclusive aqui em algumas cidades, porque a comunidade também não adere. Falando de comunidade, esse é um ano de conferências, em que medida também a cogestão é um estímulo aí do governo do estado para que a comunidade também participe em estratégias, em soluções, até porque a saúde é feita para ela e às vezes ela pode ter também saídas e soluções para a gestão. Um ano de conferência, o que é que a gente pode esperar, secretário? Cara, bem lembrado, esse ano vamos ter conferência estadual de saúde.
nós temos trabalhado democraticamente com os municípios de saúde, temos trabalhado de mãos dadas com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, respeitando o controle social através do Conselho Estadual de Saúde. O nosso Conselho Estadual de Saúde não é presidido pelo secretário, é presidido por um representante dos usuários. Então, da nossa parte, todo o respeito e todo o estímulo para que tenhamos cada vez mais o envolvimento da comunidade na definição dos destinos da saúde no nosso estado. Ok. Finalizando 9 horas, suas considerações finais, perspectiva positiva para a gente encerrar um ano com uma perspectiva otimista e a sua mensagem para todos os nossos ouvintes que ficaram com a gente ao longo desse ano falando sobre saúde. Quero garantir à população que o governador Rui Costa continua comprometido com a saúde. Vocês terão, ao longo dos próximos 4 anos, um governador que vai estar à frente, cobrando a progressão da expansão, o aumento de serviços, a melhora na qualidade dos serviços ofertados, e vocês sentirão, quem usa o sistema público de saúde, sentirão cada vez mais os benefícios diretos desses expressivos investimentos que vêm sendo feitos na saúde. Muito obrigada, desejamos então um Feliz Natal, boas festas, muita saúde para a comunidade e que seja um ano realmente onde a gente possa sentir todos esses desejos, essas projeções na prática aqui da saúde do nosso estado e de cada município. Muito obrigado mais uma vez, secretário, obrigado, Ezequiel. Saúde no Lar de hoje Patrícia. Fica por aqui, um excelente final de semana a todos, até a próxima segunda-feira com muito mais.